Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Jamais permita que pensamentos errados te afastem de Deus. Eu vou ler um texto que se encontra em Hebreus 3:12, que está escrito: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Quando nascemos de novo, o nosso espírito ele é recriado, mas a nossa mente não. Por isso ela precisa ser renovada, ela precisa ser treinada a meditar e acreditar que a palavra de Deus ela é a realidade máxima para a nossa vida. Ela é o bem mais precioso para que nós possamos conhecer verdadeiramente o nosso Deus. A Bíblia, ela é a maior revelação especial de Deus a respeito de si mesmo. Essa passagem, ela nos ensina que o que afasta o homem de Deus é tão somente um coração que não mais crê. Muitas pessoas associam a incredulidade àquela pessoa que ainda não se converteu a Jesus, mas o incrédulo mesmo é aquele que conhece a verdade, mas a rejeita. Então, se esta pessoa passa a não crer no que a Bíblia diz sobre Deus, como vai andar com Deus? É por isso que, se você não quer crescer e jamais regredir em sua vida espiritual, precisa prestar atenção sobre que tipo de pensamento você tem permitido entrar na sua mente. Se eles forem contrários à palavra de Deus, se duvidarem de algo que Deus disse, não deixe que crie raiz no seu coração, a ponto de você não acreditar mais. O que o inimigo mais quer é que a sua crença se perca. Por isso, não dê a ele condições de te derrotar. Então, esteja atento continuamente, desenvolvendo a consciência sobre os seus pensamentos. Você tem um futuro maravilhoso em Deus, mas a sua crença ela precisa ser estabelecida. Não permita que nada e nem ninguém te afaste de Deus. Não permita que as pessoas ou pensamentos que o inimigo tem jogado na sua mente roube de ti a confiança, a perseverança e a confiança que você tem em Deus. Porque Deus, ele é fiel para nos renovar, para nos restaurar. Existem muitas pessoas que pensam assim, os cristãos podem ser atacados por maus pensamentos? Sim. Os cristãos também são atacados por maus pensamentos. Apesar de terem sido escolhidos e chamados por Deus e remidos pelo Filho e pelo Espírito Santo, o crente ainda possui uma velha natureza dentro de si mesmo. O crente ele foi ressuscitado espiritualmente, mas isso não significa que o seu velho homem foi aniquilado. A sua carne ainda deseja aquilo que é o contrário do Espírito Santo. Isso está escrito em Gálatas 5,17. Então, mesmo um cristão verdadeiro, ele pode ser confrontado por maus pensamentos que tentam dominar a sua mente. Em geral, esses maus pensamentos, eles sugerem práticas pecaminosas, coisas que vão te afastar de Deus ou até mesmo desagradar o Espírito Santo. Esses maus pensamentos acabam tentando o crente a pecar contra Deus. Tiago, ele escreve que cada um, porém, é tentado pela própria concupiscência, sendo por essa arrastado e seduzido. Tiago 1,14. Mas vale saber também que ser afligido por maus pensamentos por si só não é pecado. O pecado acontece quando a tentação ela rompe o campo dos maus pensamentos e resulta em algo experiencial. Tiago também escreve que, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, ele gera morte. Aí muitos perguntam:
Como que eu vou vencer os maus pensamentos? Não há dúvida que os maus pensamentos, eles são muito perigosos e eles devem ser resistidos pelo cristão. Essa batalha, porém, ela só vai poder ser vencida com o auxílio do Espírito Santo. O cristão, ele possui uma natureza em Cristo, cuja vontade ela se inclina em obedecer a Deus. Então, o cristão, ele deve ter a plena confiança de que Cristo é quem domina sua mente. Vamos ver 3 princípios bíblicos sobre como afastar esses maus pensamentos. Afaste os maus pensamentos com a santificação. Através da santificação, o Espírito Santo ele vai te capacitando cada vez mais o cristão a andar de acordo com a palavra do Senhor. Por causa da obra redentora de Cristo e a habitação do Espírito Santo em nós, nós podemos nos despir do velho homem que se corrompe pelos maus pensamentos fundamentados em desejos enganosos e nos revestir do novo homem. Em Efésios 4, 20 e 24 está escrito: criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Afaste os maus pensamentos mundanos do seu modo de pensar. O apóstolo Paulo, ele escreve que os cristãos, eles foram ensinados a serem renovados de modo a pensar em Efésios 4, 23. A melhor maneira de afastar os maus pensamentos certamente é pensar nas coisas de Deus. Paulo escreve aos cristãos de Colossos: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3, 24. Escrevendo aos crentes de Filipenses, o mesmo apóstolo explica como pode ser possível um crente vencer os maus pensamentos. E ele faz isso apontando primeiramente para a paz de Deus. Ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Essa paz de Deus não apenas nos guarda dos ataques exteriores, mas também nos guarda dos ataques interiores. Ela nos protege de nós mesmos, nos protege da nossa própria carne. Quem domina a sua mente é Cristo. Os remidos não possuem uma mente cauterizada e insensível à justiça e à verdade, mas possuem a mente de Cristo. Em 1 Coríntios 2,16, ter a mente de Cristo implica numa união plena com Deus. Implica na verdade de que os pensamentos de um cristão genuíno estão alinhados com a vontade e o propósito do Senhor. Dessa forma, ele é capaz de olhar para a cruz e enxergar o seu velho homem crucificado em Cristo. Então, ele entende que apesar das tribulações, das dores, das aflições e dos maus pensamentos que tentam dominar a nossa mente, a vitória já foi garantida por Cristo. A sua velha natureza ela já foi subjugada na cruz. Assim, aquele que outrora era inimigo de Deus agora é capaz de declarar: ó, quanto eu amo a tua lei e a minha meditação em todo dia. Salmo 119, 97. Ocupe a sua mente com a palavra de Deus e os maus pensamentos não vai prosseguir na sua mente. Se apegue com Cristo, porque hoje Satanás ele tem lutado de uma maneira muito forte contra a mente de jovens, adultos, crianças, idosos, porque ele sabe que é através da mente, o que entra na mente vai para o coração e afasta o homem da presença do Senhor. E Jesus está voltando. Não permita que o inimigo venha e roube a sua coroa. Amém?